Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. 16 de janeiro de 2025, nós iríamos iniciar hoje o estudo bíblico sobre a santificação, mas vamos começar amanhã, a partir do sábado. Hoje vamos fazer apenas uma reflexão sobre o verdadeiro ensino de Deus. Vamos iniciar com a oração. Santíssimo Deus e Pai, em nome de Jesus, pedimos a Tua inspiração para a glória do Teu nome. Abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Tenha em mãos a Bíblia, a palavra de Deus, para meditar junto conosco a tudo que vai ser falado nesta meditação, reflexão. Vamos tentar aqui ajudar mais um pouquinho. Agora ficou bem melhor. Nós temos como texto bíblico desta meditação o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 7, versículo 17, que diz o seguinte: se alguém quiser vir fazer a vontade deles, Jesus falando do Pai, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Jesus estava falando a respeito do ensino de Deus, porque muitas pessoas falavam que Jesus não era verdadeiro, era um falso profeta, não era de Deus. E Jesus disse: examine, procure saber, conferindo pelas Escrituras, se o que eu falo é de mim mesmo ou é de Deus. Então, a palavra de Deus diz que viria o Messias fazendo milagres, apregoando o reino de Deus, e a unção do Altíssimo era sobre ele, e iria curar os enfermos, os oprimidos. Isso está escrito no livro de Isaías, capítulo 5, capítulo 53, capítulo 61, falando sobre a vinda do Messias e as maravilhas. Então, a isso se referia, que ele viria ensinando a palavra de Deus. E muitos estavam ali fazendo uma contradição, tentando rejeitar o ensino de Deus através do Senhor Jesus por meio de invejas, porque o poder de Deus atuava ali sobre o Senhor Jesus, o Filho de Deus, e eles estavam tendo inveja. E às vezes surge essa pergunta, algumas pessoas já nos perguntaram e falaram essa pergunta: e aí, Neto, servo de Deus, Severino Neto, qual é a verdade de Deus? Qual é o caminho? Em que lugar devemos nos congregar? Pois é, a resposta está aqui nesse versículo. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá pela doutrina, pelo meio do ensino. O ensino está coadunando com o ensino dos profetas, com o ensino de Cristo, com os sermões, os ensinos doutrinários do Senhor Jesus a respeito do reino dele, está muito explícito ali em Mateus capítulo 15, capítulo 5, versículo 6, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, mostra ali claramente o ensino, as doutrinas, o sermão do monte, mostrando a vontade do Pai. Por aí você conhece qual é a doutrina certa, qual o local certo que se ensina a verdade de Deus. Através das Escrituras, você vai constatar, vai comparar o que se ensina por aí afora com os ensinos que estão na Bíblia. E aí você vai entender qual é a verdade de Deus. Vamos continuar. Então, se alguém quiser fazer a vontade de Deus, porque muitas pessoas querem se aproximar de Deus,
mas não querem fazer a vontade de Deus, quer fazer a sua do seu modo, e não vai acertar nunca no caminho da salvação, enquanto não se voltar para fazer a vontade da maneira de Deus. Se alguém tem um desejo sincero em fazer a vontade de Deus, vírgula, e decide obedecer por meio do verdadeiro ensino de Deus, se revelará a verdade de Deus. Então, quando a pessoa é sincera, tem sede de Deus, da verdade de Deus, e aí vai ser revelado a essa pessoa o verdadeiro ensino de Deus. Vamos fazer uma observação aqui. A palavra crer no hebraico significa entender e se entregar para obedecer. Então, quando a pessoa quer fazer a vontade de Deus, quando ela a ouve, o que ela vai fazer? Quando ela entende, se entregar. Ela vai se entregar para aceitar a vontade de Deus e vai obedecer a ela. Aí sim, a pessoa vai entender a doutrina de Deus e saber qual é a vontade de Deus. E aqui, para concluir, vamos fazer essa última pontuação. Porque há pessoas que não entendem o verdadeiro ensino de Deus. E aí? Por que tem pessoas que não entendem? Mas por quê? Que tem pessoas que não entendem, não acertam nunca, não consegue servir a Deus, não consegue ter o discernimento de Deus, não consegue se voltar para Deus. Por quê, hein? Aqui está a resposta. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, neste mesmo livro, capítulo 8, versículo 43. Olha só o que diz. Porque não entendeis a minha linguagem? Jesus falando para muitas pessoas que estavam ali, principalmente para os líderes religiosos e fariseus. Por que não entendeis a minha linguagem? Porque tem muitas pessoas que não entendem o caminho da salvação, não conhecem, não entendem qual é a verdade de Deus, não conseguem assimilar a vontade de Deus para entender e conseguir praticar. Por quê? Sabe por quê? Porque endurece o coração para a vontade de Deus. Não quer fazer a vontade de Deus como ela é. Quer fazer da sua maneira. Não aceita a maneira de Deus. Prefere mais amar as coisas do mundo e fazer as coisas do seu coração, dos seus sentimentos, e não aceita da maneira de Deus. Olha só, continuando. Jesus dá a resposta. Por não poderdes ouvir a minha palavra. O que significa isso que Jesus quer dizer? Porque não podeis ouvir a minha palavra. O que é não podeis ouvir? É porque a pessoa é surda? Claro que não. É porque a pessoa é dura de coração. Não quer fazer da maneira de Deus. Certa vez, aqui mesmo no Evangelho de João, Jesus estava começando a dar a doutrina, ensinamento. Houve muitos milagres, as pessoas se aproximando de Jesus, havia curas e tal. O ser humano é assim, é egoísta. Só quer ser beneficiado. Depois que é beneficiado, faz assim, para o evangelho, para a salvação. Tchau. Certo? Só quer benefício. Foi assim na multiplicação dos pães. Estavam seguindo Jesus, muitas pessoas só querem ir à igreja, muitos até têm certos tipos de incentivo para as pessoas se chegar a Deus, dizendo, vem aqui, vamos acolá, vai ter essa cura, vai ter esse milagre, faz isso. Aí as pessoas se chegam. Mas quando tem só o que quer, ou às vezes nem recebe porque não tem fé, aí fé para quem quer, se sai. O verdadeiro evangelho é aquele da cruz, que prega sacrifício, que prega santificação, justificação. A verdade nua e crua do evangelho de Deus e dos apóstolos. É um verdadeiro ensinamento de Deus. Isso é o que transforma, que firma o homem. Então, quando as pessoas não querem, só querem benefício, só querem riqueza,
só quer ser beneficiado, aí sabe o que acontece? Sai fora. Foi o que aconteceu no tempo de Jesus. Ele começou a pregar as verdades, o caminho estreito, a renúncia, aí começaram a sair, um por um. E aí, quando saiu a multidão todinha, ficou os discípulos. E Jesus disse, e vós também quereis sair? O apóstolo Pedro disse, Senhor, para onde iremos nós? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Então muitas pessoas não creem, porque não aceita a palavra de Deus. Não, é, não é, elas não podem ouvir, não conseguem aceitar. Esse é o sentido da palavra. Não consegue aceitar da maneira que Deus quer, que dá o ensino, dá a doutrina, não consegue aceitar. Por isso que não pode ouvir. Isso é o sentido. E isso tem acontecido por aí afora. Muitas pessoas não querem seguir a Deus, não dão ouvido, não conseguem entender a palavra de Deus, porque a sua vontade bloqueia, o seu egoísmo bloqueia, a sua maneira própria de ser bloqueia, de aceitar a doutrina, a linguagem e entender a vontade de Deus. Nós aqui encerramos deixando uma certa reflexão para você que às vezes acontece isso. Se conscientize. A sua vontade própria, a sua própria maneira, até de pregar um evangelho, caso seja isso a situação de alguém que está em uma determinada denominação e prega de uma maneira vantajosa ou com seu egoísmo próprio para o seu bel proveito. E para você que não aceita a maneira de Deus, aí eis a pergunta de reflexão. A sua vontade, a sua maneira de pregar um evangelho diferente e você que ainda não consegue aceitar a vontade de Deus, a sua vontade própria, a sua maneira de falar de Deus, será que vai te guiar para a vida eterna? De forma alguma. A palavra de Deus diz que a nossa vontade nos desvia de acertar no caminho da salvação. Enquanto não morrer a nossa vontade, de forma alguma vamos entender a verdade e a vontade que Deus tem para nós, para a nossa salvação. Então, a pessoa que é humilde de espírito, preste bem atenção, que tudo que falamos aqui coaduna com os ensinos de Jesus, da palavra. Só falamos aqui a palavra. A palavra de Deus em Mateus capítulo 11, versículo 25, o Senhor Jesus diz assim, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultastes estas coisas, estes mistérios, esta graça, essa bondade da verdade da salvação aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Pequeninos como? Simples, humilde de espírito. Às vezes a pessoa é até rico, mas é humilde de espírito. Mas é uma pessoa de coração quebrantado, sedento da salvação. Que foi o caso de Cornélio, um homem que tinha boas condições, mas teve sede da salvação. Então, quando a pessoa é humilde, é sedento, reconhece que precisa da salvação, aí sim, a salvação se revela. A pessoa entende a linguagem e a doutrina de Deus. E entende a salvação. Vamos orar a Deus. Amado Deus e Pai, somos todos nós simplesmente pó. Nada somos carentes de Ti, da salvação, da Tua misericórdia, para ser revelada a Tua salvação. E a salvação só se revela, Senhor, quando nós nos despimos de todo o nosso eu, de todo o nosso orgulho, da vontade própria, para aceitar
para entender a linguagem da tua palavra. Aí sim nós encontramos com a verdade, com o verdadeiro ensino que nos liberta, que nos dá luz e nos salva. Senhor, tem misericórdia de todos nós. É o que eu te oro, te suplico, tenha piedade, porque o Deus desse século, o príncipe da potestade do ar, das trevas, tenta de várias maneiras desvirtuar e afastar as pessoas de se voltar o coração e ser humilde de espírito para se voltar para a tua palavra. Tenha compaixão, repreende, meu Deus, o espírito da dúvida, o espírito do orgulho, da dureza de coração, Senhor. Volta com misericórdia para com todos esses que ainda, meu Deus, permanece com o coração endurecido para ti e que quer viver da sua própria maneira, da sua vontade própria. Tem compaixão. É isso que eu te oro em nome de Jesus. Amém. A salvação para todos, mas quando a pessoa reconhece que é pecador, que se derrama, se volta para Deus, suplica a misericórdia de Deus e fala da sua condição que está de dentro, desabafa, coloca para fora e fala para Deus que é um orgulhoso, que não entende, que não aceita dessa maneira, e falar, Deus, eu quero entender, mas eu não consigo, o que eu quero fazer da minha maneira, eu sou orgulhoso, eu não aceito assim, tenha piedade. Seja sincero com Deus, se volte para Deus. O maior tesouro que cada um de nós podemos encontrar aqui, que está escrito isso em Mateus capítulo 13, é a salvação da nossa alma. Não tem maior riqueza do que essa. Quem é sábio, pensa na eternidade, pensa na sua alma. Deus abençoe. Ótimo dia.